Graças a Deus, para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de estar aqui nessa noite para conhecer mais uma parte, né, do grande rebanho do Senhor que está aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui estão aguardando a volta do Senhor? Aleluia! Temos que estar alertas, preparados, porque Jesus está voltando, meus irmãos. Jesus está às portas, os sinais estão aí diante de nós. A igreja tem que estar apercebida para a volta do Senhor. Quero louvar a Deus e agradecer a Deus também pela vida do pastor Manuel. Muito obrigado pelo convite para estarmos aqui, né, em nome de Jesus. Uma alegria também estar conhecendo aqui os companheiros, né, de ministério. Que Deus abençoe a cada obreiro, seu filho Felipe também, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe a esposa Sônia, a missionária Sônia, que Deus abençoe. Conhecer a mocidade, as irmãs, os irmãos, a todos aqui presentes nessa noite. É uma alegria estar conhecendo os nossos irmãos. Congregamos ali na igreja sede da igreja Belém, ali na sede da cidade de Jardim, nosso pastor presidente, pastor Emanuel Júnior. E estamos ali dando glória, adorando o nome do Senhor, adorando o mesmo Deus que os irmãos adoram aqui. Graças a Deus. Meus amados, eu quero convidar os irmãos já para abrir a palavra de Deus, para nós corrermos contra o relógio, porque o relógio é nosso amigo e nosso inimigo. É inimigo porque a gente quer ficar um pouco mais na igreja e a gente tem que ir embora porque a hora vai falando para a gente ir embora. Mas é nosso amigo porque quanto mais o tempo passa, mais se aproxima a volta do Senhor. Graças a Deus. Está uma alegria também, meus irmãos, por estar acompanhado do nosso irmão Anderson, né? Um varão aí que Deus preparou para nos trazer aqui. Meu carro não estava muito bem, e os irmãos sabem que para arrumar alguém para viajar agora esse final de ano, arrumar um irmão disponível, que fala, não irmão, eu vou te levar, é muito difícil. Eu estou desde quinta-feira correndo atrás de um irmão para me trazer até aqui, desde quinta. Ligo para um, ligo para outro, ligo para um, ligo para outro, ligo para um. Uns viajando, outros o carro não dá para ir, outros iam congregar, porque fazia 2 finais de semana que não tinha ido, e falei, meu Deus, tem misericórdia. E quando foi hoje, mais ou menos umas 3:30 da tarde, hoje, 3:30 da tarde, Deus me preparou o varão ali para nos trazer aqui, para ministrar a palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. A gente viaja, irmãos, com o carro, e o carro acaba gastando as peças, né? E ficou baratinho, irmãos, R$560. Credo. A caixa de direção, para trocar a peça, né? Não a caixa. Se for a caixa, o rapaz falou, é mais de 1.000. Então você troca a peça que está quebrada antes que estoura a caixa, e você vai ver como é que vai ficar caro. Então eu falei, vai que eu vou dirigir, estoura essa caixa, vai ficar mais de R$1.000 aí, fica complicado. Mas Deus proverá o cordeiro, amém, meus irmãos? Amém. Vamos ler a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, o versículo 30. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos que após o culto quiserem nos procurar, né, para adquirir algum material nosso, estou dizendo isso porque depois do culto não dá mais tempo de dizer. Nós temos ali alguns CDs cantados, né, alguns CDs de algumas cantoras e cantores conhecidos, e temos aqui também o nosso material, que nós temos 2 mensagens, né? Que tipo de vaso Deus quer usar? Que é uma das mensagens. Que tipo de vaso Deus quer usar? Uma mensagem muito abençoada. E também uma outra mensagem aqui, as 5 virtudes da mulher cananeia, pregada num congresso, círculo de oração. Teve uma irmã que ouviu essa mensagem, ela falou, irmão, não sei se eu ouvi a mensagem, se eu lavava a louça ou saía pulando dentro de casa. Foi tamanha glória de Deus. Então é uma mensagem muito abençoada, as 5 virtudes da mulher cananeia, pregada num congresso do círculo de oração, uma mensagem muito boa. Os irmãos quiserem adquirir, e também o nosso DVD, Jesus cheio do Espírito Santo. Nosso material está ali fora, o CD meu de pregação é apenas R$5, irmãos. Mas irmão, é quase preço de custo. Deus colocou no meu coração para fazer isso, e eu estou fazendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem encontrou o texto, diga glória a Deus. Capítulo 18, versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim.
E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de suas medidas de semente. Amados, vamos ler aqui agora o versículo de número 37. Diz assim: Respondeu-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Porque vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Eu queria fazer mais uma oração aqui com os irmãos. Queria que a igreja pudesse ficar de pé. Eu quero orar nessa noite, irmãos. Oh, aleluia. Desocupe as suas mãos. Aleluia. Jesus está nesse lugar, como já foi dito aqui. Ele se encontra aqui presente. Aleluia. E aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aleluia. Alguma coisa acontece. E eu creio que nessa noite vai acontecer alguma coisa nesse lugar. Oh, aleluia. Pastor, quando nós combinamos para estar aqui, ele diz: olha, nós queremos um culto de avivamento. E é sobre avivamento que nós vamos falar hoje. Aleluia. Embasado aqui nesse texto que nós lemos, eu quero pregar hoje sobre os 4 pilares de um genuíno avivamento. Amém? Os 4 pilares de um genuíno avivamento. E eu quero compartilhar com os irmãos. Mas antes disso eu gostaria de orar. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e ligasse o teu pensamento no trono. Porque nesta oração Deus pode curar pessoas aqui. Nesta oração Deus pode renovar. Nesta oração Deus pode batizar com o Espírito Santo. Mas vai depender de você abrir a boca e abrir o coração para que a graça... Aleluia! Oh, aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. Você que precisa de uma cura, irmãos. Eu estive pregando em uma cidade. Tinha uma irmã que tinha um caroço na garganta há 6 meses. Ela disse que tinha dificuldade até para engolir a saliva. Mas após o culto ela disse que já estava curado. Ela passava a mão no pescoço e não encontrava mais o caroço. Quantos creem que Jesus ainda faz milagres? Oh, aleluia! Ainda faz milagres. Feche os teus olhos aí agora. Comece a orar comigo dizendo: Deus, eu preciso de Ti. Aleluia, Pai, nós precisamos da sua graça, precisamos da sua presença, precisamos do teu Espírito. Eu quero ouvir a igreja orando. Não ore intensamente, não ore com a boca. Ore e expulse reações a Deus. Glória
louvando, assenta glorificando. Faz coisas extraordinárias. Oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, quero vos trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Os 4 pilares de um genuíno avivamento. Os 4 pilares de um genuíno avivamento. Hoje em dia se comenta muito, a palavra avivamento hoje é muito falada nos congressos, nas conferências, fala-se muito em avivamento, em todas as denominações pentecostais, outras neopentecostais, todos falam de avivamento, todos querem um avivamento, a maioria das igrejas hoje busca um avivamento, mas lamentavelmente, meus amados irmãos, algumas pessoas estão buscando o genuíno avivamento de forma equivocada. Estão buscando o avivamento de uma forma artificial. E quando você busca o avivamento de forma artificial, automaticamente você também recebe o avivamento de forma artificial. Você não recebe o genuíno e o verdadeiro avivamento. Os homens querem trazer um avivamento para a igreja, mas alguns recursos que eles estão usando não é um recurso bíblico. Se nós quisermos termos o verdadeiro avivamento, se nós quisermos ser crentes avivados, se nós quisermos ter uma igreja avivada, nós temos que buscar o avivamento conforme a Bíblia ensina. Não adianta nós ficarmos criando meios e formas humanas para buscar o avivamento. Se usarmos meios e formas humanas para ter o avivamento, nós não vamos conseguir, porque o avivamento não vem por formas e meios humanos. O avivamento só vem por meio da palavra de Deus, por meio de uma conduta santa limpada pela palavra do bom mestre. E tomando esse texto como base que eu quero trazer aos irmãos, aqui Elias, antes dele buscar ao Senhor, antes dele clamar ao Senhor, antes dele pedir ao Senhor, ele fez uma coisa interessante. Nós lemos no versículo 30 que Elias observou que o altar estava quebrado. Veja que antes dele orar, antes dele buscar a Deus, ele consertou o altar que estava quebrado. Eis aqui o primeiro pilar para se ter um verdadeiro e genuíno avivamento: consertar o altar. Oh, aleluia! Quando se fala de conserto, tem crente que já fica de tudo. Glória a Deus que eu estou vendo que aqui ainda tem crente, que tem lugar por aí que você olha, 90% da igreja não é crente mais. Aleluia! Mas aqui eu estou vendo crente que adora, que glorifica, que ainda quer receber. Aleluia! De Deus. Oh, glória! Oh, graças a Deus! Aleluia! Aleluia, Jesus. Meus amados, o genuíno avivamento tem que vir quando nós consertamos o altar. Elias consertou o altar, ele reparou que o altar estava quebrado.
A primeira coisa que temos que fazer é colocar o nosso altar em ordem, consertar o nosso altar. E como está o seu altar e como está o meu altar? Mas o que é o altar, pregador? Altar às vezes fala de púlpito. Púlpito também é o altar da igreja. E o púlpito tem uma responsabilidade muito grande para com as igrejas. Conforme o púlpito é a igreja. Eu costumo dizer que o pastor ele é o xerox da igreja. Aliás, a igreja é o xerox do pastor. Se o pastor ele é um pastor conservador, a igreja será uma igreja conservadora. Se o pastor é um pastor meio mundano, a igreja vai ser mundana também. Se o pastor é frio, não gosta de poder, não gosta de unção, não gosta de movimento do Espírito, a igreja também não vai gostar. Vai ser aquela igreja cética, calculista. Para que tudo isso? Para que isso? Para que aquilo? Aquela julgação, julga muito, mas busca-se pouco. Mas quando o pastor é um pastor pentecostal, que gosta de línguas estranhas, que põe a igreja para orar, a igreja também é pentecostal. Glorifica Deus. Aleluia! Falando de mistérios aqui hoje, tem pastores que lamentavelmente só pastoreia diante da experiência que tem. O fogo já apagou faz tempo e o fogo tem que começar a levantar. Bendito seja Deus! Aleluia! Eu estou sentindo a presença dele. Oh, glória! Oh, glória! O fogo tem que começar no altar. E altar não se fala só do púlpito, altar também fala do nosso corpo. No Antigo Testamento eles usavam o altar para poder ali em cima do altar oferecer sacrifício ao Senhor. E o apóstolo Paulo diz que agora nós oferecemos sacrifícios a Deus por meio deste corpo. Então nós somos um altar, e nós como altar não podemos estar com o altar quebrado, porque se nós não consertarmos o altar, meus amados, o verdadeiro avivamento não vai vir. Não adianta orar. Alguém diz, vamos orar para o avivamento vir. Sim, vamos orar, mas primeiro tem que consertar o altar. Oh, aleluia! Se não consertar o altar, irmãos, aleluia, nem a oração é ouvida. Nem a oração é ouvida. A Bíblia nos diz lá no livro de Isaías capítulo 59, versículo 2, que as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. E quando nós andamos em iniquidade, a Bíblia diz que há uma separação e Deus encobre o seu rosto para que não ouça as nossas orações. Então o pecado faz Deus ficar mais longe de nós. Nós nos afastamos dele conforme nós vamos se entregando ao pecado. Então, meus amados, quando as pessoas oram, mas não querem largar o pecado, eles até buscam, até clamam, mas não querem consertar o altar. Primeiro temos que consertar o altar, depois nós vamos para a oração, que é o segundo pilar. Mas primeiro tem que se consertar o altar, tem que colocar o altar em ordem, senão o fogo não desce. Consertar o altar. A boca do crente tem que ser santa. Crentes que falam palavrões, crentes que falam em gíria, eles xingam o dia inteiro. Chega na igreja, quer receber avivamento? Não recebe. Tem que se consertar o altar. Essa noite Deus está falando. Há crentes que passam o domingo inteiro de olho na televisão e vendo tudo quanto é tipo de imundícia que passa ali, porque às vezes vai e nem muda de canal ainda, tem que mudar, irmão, dependendo do que está passando, mude, fique com o controle na mão. Alô, o apresentador diz assim, vamos receber o cantor fulano, o crentão deixa lá. E lá está a música lá, que às vezes foi inspirada até no inferno, tocando dentro da sua casa. É, Jesus, aleluia! Lá aquelas mulheres requebrando dentro da sua casa. Você condena o funk, mas o funk está lá dentro da sua casa por meio da televisão. Deus está dizendo, conserta o altar! Oh, aleluia! Vamos consertar o altar hoje, irmão. Graças a Deus! Eu vou falar, Deus está tocando, eu vou falar. Vamos tirar a novela de dentro da nossa casa, irmãos. Vamos tirar a nossa novela, essas mentiras de Satanás, porque nós queremos é fogo no altar.
Mandarabasúria. Precisa de fogo no altar hoje. Eu preciso de fogo no altar. Fogo no altar. Fogo no altar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Você está sentindo aí? Está sentindo aí? Está sentindo a presença do Senhor aí? Está sentindo aí? Temos que consertar o nosso altar. Cada dia que passa, os crentes se parecem mais com o mundo. E nós temos que se aparecer mais é com Jesus. Crentes que querem andar como o mundo anda, ouvir o que o mundo ouve. Um dia eu estava do lado de um irmão. Quando de repente o celular dele tocou. Quando o celular dele tocou, um funk no celular do irmão. Ting, 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 ting. Ele atendeu rapidinho, tipo, alô? Alô? Falei, acredito, agora você não esconde mais não, eu já ouvi. Acho que ele falou, logo pega esse irmão que foi tocar, tanta hora para me ligar, logo pega dele que não gosta. Porque tem gente que não gosta, viu, irmão? Ele ouve o hino, daqui a pouco ele muda aí, põe um outro CDzinho aí do Zezé de Camargo aí pra mim ouvir. Aquelas românticas, as internacionais, como eu amo as músicas internacionais. Aí o celular dele tá tudo bagunçado, vira aquela coisas profanas misturado com a santa. Seu celular é ungido, querido, só tem que ter Deus. Tira essa imundícia do seu celular, glorifica Deus com o seu celular. Aleluia! Bacalabassura bacai. Aleluia! Se Jesus pedisse o seu celular emprestado aqui hoje, você tinha coragem de emprestar para ele? Jesus falou assim, empresta o celular. Você tinha coragem de emprestar para ele dar uma olhadinha no que está lá? Oh glória! Elias viu que o altar estava quebrado. Não adianta querer ficar colocando globo. Tem umas igrejas agora que estão colocando globo de luz dentro das igrejas. E fica um globo girando assim no centro da igreja. Aquilo é luz azul, luz vermelha, luz verde, parecendo um arco-íris, mas não é nada de arco-íris aquilo. E fica girando, daqui a pouco começa a sair uma fumaça do altar de gelo seco. E aquele fumaceiro, e eles estão querendo trazer com isso avivamento. Isso não traz avivamento. O que traz avivamento é consertar o altar. Oh, glória a Deus! Eu sinto a presença dele aqui, você está sentindo aí, irmão? Oh, amém! Glória! Tem que consertar o altar. Consertar o altar. Altar desmantelado, não adianta orar. Vai orar, não adianta. Mas diz que quando nós aceitamos a iniquidade no nosso coração, Deus não nos ouvirá. Meus amados, nós precisamos nos apartar da iniquidade. Precisamos ser mais santos, consertar o nosso altar, para que nós possamos ver o genuíno avivamento acontecer. Elias, ele consertou imediatamente o altar. É a primeira coisa que ele fez. Ele não chamou os profetas de Baal, não. Ele olhou o altar, ele viu que estava quebrado e disse, eu preciso consertar. Oh, aleluia, nessa noite dá uma olhadinha no seu altar. Vê como está a sua vida com Deus. Vê como você está se comportando na escola, no serviço. Vê como está a sua vida de crente. Vamos consertar o altar. Aleluia, jovens, vamos colocar a vida no altar, para que Deus derrame a sua unção e a sua glória. Precisamos colocar a nossa vida no altar, amados. Elias disse, eu preciso reparar o altar. E a Bíblia diz que ele reparou o altar. Ele consertou o altar que estava quebrado. Então ele reuniu todo o povo.
Ele reuniu todo o povo e disse: olha, venham até mim os profetas de Baal. E então ele começou a invocar o nome do Senhor. O segundo pilar, irmãos, é a oração. A igreja só será avivada tendo um altar consertado e uma vida de oração. Aleluia, a prática da oração tem sido esquecida por muito crente. Tem alguns crentes que chegam na igreja, às vezes nem o joelho não dobram mais. Do jeito que chega, senta, meu rei da glória. Se não ora dentro do templo, imagine em casa. Querido, precisamos viver uma vida de oração. O caminho para se ter o genuíno avivamento chama-se oração. É o segundo pilar que sustenta a igreja. Igreja que ora é uma igreja de poder. Uma igreja que ora é uma igreja viva. É uma igreja avivada. Um crente que ora, você percebe logo. O crente que ora, você olha para ele e dá glória a Deus, ele dá aleluia. Ele está cheio, ele quer orar, ele quer buscar, ele quer... Aleluia! Eita Deus, tu tens orado? Purei mandar Xandaraia. O Senhor manda dizer para a crente aqui nessa noite: Deus está com saudades das tuas orações. Deus está com saudade. Quando tu se levantava pelas madrugadas, dobrava teu joelho ao pé da cama e clamava. Oh, aleluia. Oh Deus, que coisa extraordinária. Deus está lhe procurando nas vigílias e não te encontra mais. Deus te procura nas reuniões de oração e não te encontra mais. Quando dobra os joelhos é 10 minutos e já para de orar. Irmão, mas eu não aguento ficar muito tempo ajoelhada. Ore deitado, ore andando, mas ore. A hora que é para orar. Se quisermos avivamento, temos que orar. Pai. Há obreiros aqui que têm promessa de Deus usar os dons, mas Deus está dizendo: entra pela oração. Tu que mandará, entra na oração. Eu estou orando, ore mais. O Senhor está dizendo: ore mais. Ore mais, ore mais, ore mais. Há uma promessa de Deus para a sua vida. O Senhor está dizendo: ore mais, porque eu sou fiel para cumprir essas promessas. Aleluia! A oração é o pilar para o verdadeiro avivamento. Deus está conclamando a orarmos, a buscarmos ao Senhor. Estamos acomodados. Esse mundo moderno nos acomoda. Esse mundo moderno nos atrai. Mas a igreja precisa viver em oração. Aleluia! Eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Nós precisamos orar. Precisamos orar. Que nevacio mandará canture menefasa. Ora comandera canture la passo che manto merecio. Anduri clepe fai manchore quando reca manterrevene. O Senhor está dizendo que a bênção está perto de muitos crentes aqui. Aleluia. Só um pouco mais. Deus está dizendo: busca só mais um pouco. Ela abandou com lação, mamãe. Ela abandou com laço e glória, e a canana e coquenência. A luz canala suclama mediante o remando vai.
está dizendo que a ordem já foi dada. Deus já deu ordem ao seu anjo para lhe dar a vitória. O Senhor está dizendo: busque só mais um pouco. Aleluia! Eu tenho visto as tuas lágrimas. Tenho visto o teu choro. Mas Deus está dizendo: eu te esforço hoje. Eu te esforço hoje. Tu não vai desistir como o teu inimigo tem mandado tu desistir. Tu não vai desistir porque eu sou o teu Deus que te fortaleço hoje. Quem está entendendo, Deus está falando. Quem está entendendo, Aleluia! quem está entendendo, quem está entendendo. Oh, glória a Deus! Aleluia! Você não vai ficar prostrado. Você não vai ficar frustrada. Você não vai ficar frustrado. O Senhor vai pelejar por ti. Aleluia. Mas é preciso orar um pouco mais. A Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração. Veja que os apóstolos, a igreja primitiva, tinha a hora da oração. E a igreja de hoje tem? Eita, Jesus! Algumas igrejas têm, outras não. A hora da oração. Você tem a hora da oração? Nós temos, eu tenho a hora da oração. Estamos vivendo uma época que tem a hora do jogo, né? O cliente está lá no mercado fazendo compra e não vê a hora de... O carrinho anda porque o jogo vai começar. Oh meu Deus, o jogo vai começar, é a final. Ai meu Deus do céu, essa fila, meu pai! Fica agoniado para sair do mercado logo para ver a hora do jogo. Está na hora do jogo e a hora da oração. Está na hora do jogo e a hora da oração. Eita, está estreito, não está, irmão? Ô irmão, pregando avivamento e pregando essas coisas, irmão, sem essas coisas não tem avivamento. É por isso que nós não recebemos. E quando Deus começa a puxar a nossa orelha, nós fica bicudo. Quem é ele para falar isso? Quem é ele para pregar? Batendo na igreja. Irmão, o salmista disse assim: a tua vara e o teu cajado me consola. Eita, glória! Pode levantar a sua mão. Quando tem promessa aqui, você tem promessa. Às vezes temos hora para tudo, mas não temos a hora da oração. A hora da oração. Eis o segundo pilar, irmão. Primeiro é consertar o altar. Tem gente que chega com o altar todo arrebentado. Esses dias, paz, meus irmãos, a coisa está feia, irmãos. Não se escandaliza com o que eu vou te dizer aqui não. Pelo amor de Deus, fica na igreja, olha para Jesus, hein? Olha para Jesus. Se você tirar o olho de Jesus, você vai afundar. Porque a coisa está feia, irmão. Está feia. Está normal para alguns crentes que já perdeu a visão. Mas para quem enxerga ainda as coisas de Deus, a coisa está feia. Eu fui um dia na Lan House. Vou encerrar, irmão. Fui um dia na Lan House. E fui colocar um vídeo meu na internet. Eu não tinha muita prática de pôr em casa. Fui usar a Lan House. Pedi para o irmão lá que tinha Lan House me ajudar. Irmão, sem querer, eu não tinha muito conhecimento de computador.
cliquei no negócio lá, apareceu uma conversa do MSN. Quem conhece MSN aqui? Hoje eu uso muito Facebook, né? Mas na época o MSN, meu Deus do céu, era uma febre. Quem já teve o MSN? Eu tenho, meu Deus, faz tempo que não ia também. Não abriu a tela lá, de conversa. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? Quando eu comecei a ler, irmão, era uma conversa de dois jovens crentes, de uma moça e de um rapaz. Pensa numa conversa problemática. Eita. Pensa numa conversa problemática. A menina dizia, vem aqui em casa. Ele disse, não dá, essa é a semana da ceia. Ela disse, eu não vou fazer nada não, ela escrevia. Eu não vou fazer nada não. Ah não, o mês passado eu já fiquei sem a ceia por causa de você. Por que será que ele ficou sem a ceia, irmão? Não, depois na segunda eu vou aí, quer dizer, essa é a semana da ceia. Na semana da ceia não pode, mas depois da ceia pode tudo. A fornicação está entre os nossos jovens. Eu digo nossos jovens, estou dizendo da igreja do mundo, do Brasil inteiro. Jovens que estão pecando contra Deus, fornicando, praticando atos ilícitos, chamada fornicação. Amados, se o altar não tiver consertado, o fogo não desce. Precisa consertar o altar. Aleluia, precisamos ter uma vida santa, porque o Deus que servimos é santo, e o fogo que desce dele é santo. Aleluia, o nome dele é santo, a glória dele é santa. Aleluia! Oh, glória a Deus! O Deus santo aqui nessa noite. Aleluia! Deus santo, Oh, Espírito de Deus! Vamos ser santo, e a igreja tem que ser santa. Teremos o avivamento, mas temos que consertar o altar e ir para a oração. Consertar o altar e ir para a oração. O terceiro pilar, irmãos, vou dar uma pincelada de as horas já se foram, é a palavra. Sem a palavra não adianta. Elias, pode ler lá que Elias falou assim, Senhor, quando ele foi orar, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, derrama fogo agora, para que eles vejam que eu fiz conforme a sua palavra. Vê lá que ele orou assim. Eu fiz conforme a sua. É conforme a palavra, irmão. É conforme isso aqui, ó, que muitos não querem engolir mais. Fica aí pregando uma mensagem aí de arroz e feijão. Aleluia. Mas a palavra, Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas De toda a palavra. olha o detalhe de toda. É de toda a palavra, não é de alguns versículos, é de promessa, é de bênção de santo, então manda. É carro novo, então manda. É casa, então manda. É vitória, então manda. É conserto. Aí não manda. Ela bate, bagaça. Poder de Deus, você gosta? Aleluia! Oh, glória a Deus! Tem bênção para mim, irmão? Tem mesmo para aproveitar? Tem, consegue voltar. Os pregadores não vai longe. Não vai chegar lá em cima nunca. Quem diz que eu estou buscando o status dos homens? Eu estou buscando é o céu. Se você quer o céu, levanta a mão. Eu fiz conforme. Está escrito aí, não lê aí, está escrito. Eu fiz conforme a sua palavra. Não adianta. Tem que ser conforme a palavra. Mas muitas vezes nós queremos conforme o nosso jeito. Eu sirvo a Deus conforme o meu jeito. Eu não creio em tudo isso. Não creio nesse monte de coisa aí.
Para que tudo isso? Deus, como diz alguns por aí, Deus é um cara legal. Estão dizendo isso de Deus agora. Deus é meu chapa. Que é isso? Estão servindo a Deus do jeito deles, mas nós precisamos servir a Deus conforme a palavra. É conforme a Bíblia, se não for conforme a Bíblia, não tem céu. Eu quero fazer conforme a Bíblia. Você quer fazer conforme a Bíblia? Temos que fazer conforme a Bíblia. Mas nós queremos servir a Deus do nosso jeito. Senhor, eu entendo assim e é assim que eu sirvo. Mas você está entendendo assim. Nós temos que entender segundo o Espírito. Não podemos interpretar a Bíblia segundo aquilo que nós achamos ou pensamos. Pedro escreveu dizendo que as Sagradas Letras não é de particular interpretação. Eu tenho a minha particular interpretação. Esse versículo interpreta assim: não, irmão, não podemos interpretar a Bíblia segundo o nosso raciocínio humano, segundo a lógica humana. Temos que falar: Espírito Santo, oh glória, interpreta para mim esse texto, porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia Sagrada. É conforme a palavra, é o segundo pilar. Terceiro pilar, conforme a palavra. E o quarto, irmão, já encerro por aqui. O quarto é uma coisa que a gente não gosta de fazer porque a carne não gosta. É o chamado jejum. Chega de manhã cedo aquele pãozinho com manteiga caseiro, né? As irmãs fazem aquele pão caseiro, maravilha. Aquela manteiga quase que chega a estar derretendo. Passa assim aquele pão quentinho. Oh meu Deus, jejuar hoje, Pai, tem misericórdia. Aleluia. E ó, precisamos jejuar, queridos. É o quarto pilar, porque eu entendo, eu vi uma frase uma vez que eu achei interessante: a oração nos aproxima de Deus e o jejum aproxima Deus de nós. Ficamos de pé na presença do Senhor nessa noite. Oh, aleluia. Dureclebe povanais, tereclebe narahara. Andoreclebe bobia calas curacala. Aleluia. Oreclebe narassoia. Deus está me dizendo aqui que Deus quer usar jovens aqui, ó. Oh glória, mas é preciso buscar, querer, desejar. Há dons do Espírito Santo querendo se manifestar no meio desses jovens. Aleluia. O Senhor está dando. Quem quer aqui nessa noite? Aleluia. O Senhor está dando. Só que, veja bem, Ele não dá de graça, tem um preço. É necessário buscar, é necessário clamar, é necessário pedir. Mas se buscarmos, Ele é fiel para nos dar. Aleluia. Vamos orar ao Senhor nessa noite, meus irmãos. Quantos querem orar nessa noite? Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vai orando dizendo: Deus, aviva a minha alma. Vai dizendo: Deus, aviva a minha alma. Aviva a minha vida, aviva o meu ser nesta noite. Ó Deus de toda glória, Deus de todo louvor, precisamos ser avivados por Ti, meu Pai. Precisamos ser tocados por Ti, pelo Teu poder, por Sua graça. Aleluia, precisamos, Senhor, desfrutar do genuíno avivamento. Concede o nosso altar na Tua presença. Concede o nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso proceder. Concede a nossa vida, Pai, pois queremos desfrutar da plenitude do Teu Espírito. Queremos ver, meu Deus, as manifestações sobrenaturais do Teu Espírito. Queremos ver o paralítico voltar a correr dentro da igreja. Queremos ver o cego enxergar, Senhor. Queremos ver os surdos ouvir, os surdos falarem. Queremos, meu Pai, precisamos, meu Pai, ó Deus, do genuíno avivamento, ó Senhor, que possa começar por nossas vidas, pelo nosso altar, ó Deus, tenha piedade.
Meus padrões são santos. Aí, Canabaçu. Minha palavra é eterna. Aí, Gloclocos. Agaçou. Vejo eu. Alá em Osté. Muitos deixando. Alagueaçou. De viver. Conforme eu tenho dito. Mas no dia que eu for, aí que esteve arrebatar os meus, sei quem são aqueles que andam na minha presença, que vivem a minha palavra. Oh, glória a Deus! Honrarei eu, pois eu honro os que me honram, mas não honro os que me desonram. Prepara-te, ó igreja minha, está voltando, vigiai em oração, vigiai em temor, deixe conosco a minha presença. Oh, Espírito de Deus! Aleluia! Glória a Deus, bem alegre. Esta é a palavra de Deus, igreja. Eu louvo a Deus, porque ainda existe o homem de Deus que prega a palavra de Deus. Nós vimos aqui